Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do House of Talisha. Eu sou a Isabel Talisha Soares e hoje estamos na RDS e KFM à conversa com o Carlos Pinto Costa, que não é um entrevistador, é, como ele diz, e muito bem, um conversador. Viemos aqui para promover o Homem Manso, editado pela Cool Books, e o que vão ouvir é a nossa conversa radiofónica e desde já o meu muito obrigada ao convite do Carlos Pinto Costa. Muito obrigada. Fez-lhe as pazes no Ramalho, de John Bull, percebendo por fim que esta é uma língua de sol e meridião e que tanto escreve e tudo como nada. 3 livros editados, 2 primeiros 2018, em janeiro, o primeiro Eu do Nada, depois o segundo Da Gaveta e agora, bem mais recente, em 2019, O Homem Manso. E é sobre este livro que nós vamos falar nesta tarde depois das 16, com a nossa convidada Isabel Talisha Soares. Fique para ouvir daqui a pouco, depois das 16, quando consigo, com a sua amizade, e posso verificar através da internet que estão milhares de pessoas a acompanhar-nos. Ora bem, eu poderia aproveitar esta conversa para algo que vou ter que cumprir esta noite, exatamente, numa coletividade, um palco magnífico, com muitos músicos, mas vou ter que falar muito em alemão. Complicado, muito complicado. Não sei como é que vou resolver a situação, mas estou a pensar seriamente levar a minha convidada Isabel Talisha Soares, a escritora, que está na nossa companhia, para me ajudar, dado que ela nasceu na Alemanha. Isabel, boa tarde. Hallo, guten Tag. Boa tarde. Magnífico, magnífico. Agora o que lhe peço é que se chegue um bocadinho para trás, exatamente. Ora bem, tem uma voz forte, possante. É das aulas. É das aulas, exatamente. Mas quero lhe dizer, antes de mais, quero-lhe agradecer a sua disponibilidade. E a sua simpatia acima de tudo. E depois a velocidade com que nós comandamos a possibilidade de podermos estar nesta tarde aqui à conversa. E depois, por outro lado, dou-lhe os parabéns também pela sua voz, porque eu já tive a oportunidade de ver o seu canal. Oh, obrigada. O canal que tem o nome de House of Talisha. House of Talisha, é a minha casa. É a sua casa. É a minha casa. Esse canal já tem algum tempo? Já, mas em primeiro lugar, muito obrigada ao Carlos, olá a todos os ouvintes, olá ao Carlos também, muito obrigada por este acolhimento espetacular e tão simpático, esta lusitanidade maravilhosa que é sempre fantástica. Os portugueses são assim. Os portugueses são de facto muito simpáticos. Há quanto tempo é que está em Portugal? Eu estou em Portugal, eu nunca deixei de estar fora há muito tempo e não sei dizer quando é que cheguei porque estive sempre cá e lá e cá. Mas e lá. Tem cá família? Sim, eu sou portuguesa. É portuguesa? Eu sou portuguesa. Não nasceu na Alemanha? Não, eu nasci na Alemanha, desde os 18 anos tenho naturalidade portuguesa. Está bem. Veio para Portugal? Por volta dos 6 anos, quando tive de fazer a escolaridade e os meus pais decidiram que ia ser aqui em Portugal. E porquê Portugal? Porquê Portugal? Porque as raízes são portuguesas, porque havia toda uma circunstância logística na minha família, em virtude da minha mãe ser filha única, e por isso decidimos que ia ser aqui a escolaridade. Eu não decidi, eu estou a falar no plural, mas eu não decidi. Eu fui instruída a ficar. Ora bem, desde cedo, mulher decidida, porque se nota. Desde cedo? Muito obrigada. Não, nota-se. No nosso contacto que mantivemos ao longo dos últimos 2 dias, eu notei que é uma pessoa que vamos para a frente com força e ponto final. Não desiste de nada, é? Não, é difícil desistir. Não, porque... Como é que foi os seus primeiros tempos de vida, como jovem, na escola? Na escola sempre fui uma aluna muito disciplinada. Também não se valorizasse. Muito certinha, gostava de ter sempre tudo bem. Gostava da escola. Não, tenho uma irmã mais nova. O que é que faz a sua irmã? A minha irmã é psicóloga e empresária. Ora bem. Grandes conversas, não? Grandes conversas, as conversas normais entre irmãs. Ora bem, atualmente é vice-presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, é doutorada em Estudos Anglo-Portugueses, académica
com especialização em jornalismo literário e estudos coloniais e pós-coloniais. Quer explicar melhor esta situação? Coloniais e pós-coloniais? Porque Que grande historial! ao estudarmos estudos coloniais, vamos também pelo pós-colonial, ou seja, há toda uma, como é que eu hei de dizer, um historial que não pode descontextualizar os estudos coloniais dos pós-coloniais, porque está tudo interligado e o presente e a contemporaneidade têm laços com a história e com o passado, que não se podem desfazer. Claro. Portanto, estudar só o aspecto colonial sem focar no pós-colonial é incapacitá-lo. Está a fazer referência a Portugal, certo? A Portugal e a Grã-Bretanha, a minha especialidade. E a Grã-Bretanha. O relacionamento entre Portugal e a Grã-Bretanha num período da história que foi conhecido por um período imperialista, em que nós tivemos muitos embates diplomáticos com outros países, nomeadamente a Grã-Bretanha, por questões da posse de territórios africanos. E daí os estudos coloniais e depois os pós-coloniais, o que é que Portugal... Tal como nós, Portugal, exatamente. exatamente. Claro, exatamente, claro. E interessou-lhe essa matéria? Bastante, porque fiz tese de mestrado e de doutoramento nesse âmbito, sempre alavancada nos estudos culturais e na literatura, e o que é que a literatura dos dois países dizia em relação ao colonialismo, ao imperialismo, claro, e depois ao pós-colonialismo. E obrigatoriamente, esses estudos obrigaram-na também a conhecer esses países? Não, África, muito concretamente? Não exatamente, porque a África foi secundarizado nesta questão colonial e pós-colonial. A decisão de se partilhar a África foi tomada em Berlim, na Conferência de Berlim, em 1884, 1885, e, portanto, as potências ditas coloniais é que traçaram os destinos da África. A África não teve exatamente uma voz ativa naquilo que foi decidido a seu respeito. A África tomou uma voz mais ativa com os movimentos de reação ao colonialismo, ao imperialismo, e depois, quando se formaram mais formalmente os movimentos independentistas. Aí sim, a África teve uma voz muito mais pujante, claro, do que naquela altura. Os primeiros livros que saíram no mesmo ano, os dois primeiros, Eu do Nada e o outro também, ao mesmo tempo. O da Gaveta. O da Gaveta. Algo tem a ver com os seus estudos? Não. Isso são os dois ficcionais, e aliás os três, os romances são ficcionais. Devo fazer aí uma breve correção. A Cool Books começou por ser, e ainda é, a chancela da Porto Editora para os autores emergentes. E a Cool Books foi lançada em 2014 e apostava muito naquela altura no formato e-book. E o Eu do Nada saiu primeiro como e-book em 2014, e quando a Cool Books deu um passo à frente no seu caminho editorial e começou a publicar também em formato livro físico, o Eu do Nada foi reeditado em 2017, e depois o da Gaveta foi publicado nessa altura. Portanto, tem os dois a mesma data de livro físico, embora o Eu do Nada seja anterior ao da Gaveta. Portanto, a primeira incursão que teve com a escrita foi há 6 anos, 7 anos aproximadamente? Com a escrita ficcional. Exatamente. Sim, com a escrita ficcional, porque a outra há que tempos que eu faço, a académica. Claro. Já lá vamos, isso é outra situação. Agora, Isabel, ainda há pouco eu coloquei uma questão que eu penso que é pertinente. Normalmente os artistas dizem que falam de ficção. E eu chego à conclusão, no final da conversa, que essa ficção é baseada sempre em algo que aconteceu na vida do próprio escritor ou da escritora. Sim, estes dois primeiros livros, Eu do Nada, Eu sou eu, quer dizer... Fala de si este livro? O primeiro livro? É um semi. Eu costumo dizer que eu não faço ficção e que eu não consigo escrever ficção. Porquê não consegue escrever ficção? Porque a realidade é muito mais interessante do que a ficção. Eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos seus e acho que tem uma facilidade espetacular e que me dá a impressão que se traduzisse para a escrita saía um bom livro, bom romance. Quem sabe, se não me inspiro lá no House of Talisha. Estou a enaltecer Muito obrigada. o facto daquilo que eu tive a oportunidade de ver em vários vídeos. Muito obrigada. Estes 3 livros são romances, de certa forma. São romances, mas não são inteiramente ficcionais, certo. Nenhum deles. É o que eu estava a dizer da pseudoficção. É uma ficção que é trabalhada a partir da realidade, e é a realidade que dá o input
que dá a centelha para a escrita. O Eu do Nada é uma biografia ficcionada da minha família materna. Ora bem. Eu sou talixa e no Eu do Nada os talixas chamam-se Boschoff. Portanto, há aqui esta dissimulação. E depois essa biografia dessa família é ficcionada sobre a realidade da minha família materna desde os princípios do século XIX. Portanto, quem ler este livro, Eu do Nada ou da Gaveta, vai-se perceber que há aqui pormenores que têm a ver com a talixa. Completamente. Aliás, o da Gaveta é quase autobiográfico. Estes livros ainda estão à venda. Estão. Cuidado, estão à venda. a partir de agora as pessoas querem saber um pouco da sua vida, logicamente. Está lá exposta, não está escondida. Depois, a irmã não escreve? Não, lê. Lê e gosta de ler os seus livros? Gosta, ela devorou comenta. É uma crítica literária muito pujante. Aliás, o meu marido também. Eu dei-lhes o Eu do Nada para ler antes de enviar à editora, e a minha irmã leu o Eu do Nada de rajada e às 3 da manhã começou a enviar-me SMS a falar do livro. Falou-me do seu companheiro. Sim. Costuma ler antes do livro sair, comenta, censura. Eles não censuram exatamente, eles normalmente Estou gostam. a falar do seu companheiro. Do meu marido, sim. Normalmente não censura. Não. Gosta daquilo que lê? Gosta daquilo que lê. Nem sim. corrige nada? Sim, corrige. Ele lê como eu, com uma caneta na mão. Pois. E vai pondo vírgula. O que ele faz? Agora, ele não está aqui, pode falar à vontade. Ele também é docente universitário. Ora e é um por isso é que especialista está em sempre cinema. Com caneta. Especialista em cinema, nota-se. Especialista em cinema, aliás, ele foi júri do Cinanima, do Festival de Cinema. Mas estávamos a falar, então, essa sua veia para a escrita advém de algum familiar? A minha mãe incutiu-nos sempre o amor à escrita e o amor às letras. Aliás, a maneira como me ensinou o português é uma maneira muito literária, e o meu português às vezes é um bocadinho não exatamente coloquial, porque ela me fazia ler Fernando Pessoa quando eu tinha 6 anos, porque foi uma imersão muito rápida na língua portuguesa. Eu vinha de uma outra língua que não tem nada a ver com a língua portuguesa. A escolaridade começava em outubro e por volta de junho eu tive de começar a ser muito endoctrinada, digamos assim, na língua portuguesa. E lembro-me que ela me punha a mensagem à frente e outros livros, nomeadamente a Nó Catrineta, e eu decorava o que lia. E aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer, o mar que é teu, e mais que um estranho que me alma teme, manda à vontade que me ata ao leme. Portanto, era muita literatura e muita poesia para eu aprender a sonoridade da língua, para eu aprender as palavras da língua, e foi assim que eu aprendi português. Isabel Talixa Soares, hoje ainda leciona? Ainda leciono. Alunos universitários. Eles têm conhecimento dos seus livros? Já leram? Eu separo muito a Isabel Talixa Soares da Isabel Soares. A Isabel Soares é uma profissional. Separar. Eles podem não separar. Normalmente separo, e os meus alunos duvido que saibam que eu escrevo. Eu não acredito. Com a juventude de hoje, eles, as redes sociais, a internet, de certeza absoluta que o seu nome é um nome que sai logo, Talixa. Mas eu não sou Talixa na universidade. Sou só Soares. E por isso a partir de não hoje... sei. Sim, a partir de hoje o segredo está fora. Pois é, já desvendamos aqui um segredo neste momento. Bom, vai ser de certeza absoluta uma conversa interessante. Temos muito mais curiosidade para saber sobre esta senhora que está na nossa companhia. Historial. A nossa convidada já conhecemos um pouco melhor, até bem perto das 17, uma conversa interessante. Isabel, antes da escrita, começou a gravar também uns programazinhos na internet. Porquê? Foi para que as pessoas a conhecessem melhor? A internet está a desenvolver um potencial muito grande em termos de criatividade. E acha que é por causa disso que os portugueses não leem os livros? Isso é transversal ao mundo inteiro. Na globalidade em que vivemos, a internet e todas as plataformas, redes sociais, etc.,
tiram ou competem pelo interesse das pessoas, pelo interesse do público. Portanto, o interesse pela leitura tem de ser dividido, compartilhado com o interesse por gaming, com o interesse por YouTube, com o interesse por Instagram, por Facebook, por todas essas redes sociais por onde as pessoas se movem, e por isso há que dividir tempo, e as pessoas têm as suas particularidades, e há pessoas que se identificam mais com culturas visuais, proporcionadas justamente pelas plataformas digitais, e outras que gostam mais de leitura e da intimidade dos seus mundos imaginários através da escrita. E famílias inteiras, pai, mãe, filhos, tudo agarrado ali ao telemóvel. Isso nem há palavras. Eu isso não consigo compreender. Saber a sua opinião, claro. Isso não consigo compreender como é que a fala, o interesse humano do estar com o outro pode ser apagado para nós estarmos a prosseguir vidas digitais nos nossos avatares e por aí fora. Isso custa-me ainda muito perceber. Não sei se isto é apenas uma moda passageira e entretanto as pessoas vão regressar ao preenchimento da sua vida mais face-to-face, face-a-face, ao encontro com o outro, ou se isto é para ficar e se as novas gerações gostam mais desta forma de comunicar. Há estudos agora que dizem que, ou que demonstram, ou que tentam provar, ou que concluem que os jovens já não conseguem manter conversas ao telefone. É mais por SMS, por chat, por WhatsApp e por aí fora. Cada vez mais a comunicação é diferida em vez de ser presencial. E quando eu aos meus alunos faço a questão, normalmente no início do ano, eu pergunto-lhes coisas como: quando é que foi a última vez que enviaram uma carta? Claro, a maioria deles hoje em dia nunca enviou uma carta. Quando é que foi a última vez que enviaram uma mensagem de e-mail? E fico pasma, por muito surpresa, eles não usam o e-mail. Normalmente agora eles usam o WhatsApp e já nem estão no Facebook, já também comunicam muito por direct messaging no Instagram. E nas suas aulas utilizam? Acho que sim. Não posso afiançar se sim ou se não. Eu estou num púlpito, porque em ambiente universitário as aulas são mais magistrais, não é? Claro. Eu vejo-os com os seus telemóveis, com os seus smartphones, com os seus tablets, e sei que eles estão imersos na comunicação com o aparelho. Não sei se, porque não consigo afirmar perentoriamente, se estão a tirar apontamentos, se estão a utilizar... Mas faz chamadas de atenção? Não exatamente. Não. Eu acho que tenho o pudor de saber que estão ali adultos, e se são adultos estão ali na sua responsabilidade. Exatamente. E, portanto, na sua responsabilidade, cada um fará o que quer com os seus aparelhos de comunicação em ambiente de aula. Claro. Ora bem, quando é que começou com as suas gravações? As gravações do House of Talisha são relativamente recentes. Nós começámos a gravar em agosto e o canal começou em setembro de 2019. É um canal... Divulga personalidades, artistas, sim, eventos... é um canal cultural. Mas qual foi o objetivo? Qual é o objetivo? É um outlet para a criatividade, ponto número 1. Ponto número 2, o canal está em inglês para potenciar os conteúdos e a sua divulgação. Há quem critique. Há quem critique, lógico, mas também há quem defenda. E, portanto, nós nunca vamos agradar a todos. São soluções que arranjamos. Eu, de facto, pedi ajuda a alguém dentro do marketing digital, a Deise Junqueira, a quem dou um olá aqui de Portugal, ela está no Brasil, para fazer um estudo de mercado de potencialidade para um canal do YouTube. E ela deu-me essa ideia e fez a pesquisa, e de facto o inglês seria a melhor língua de comunicação. E tem muita gente a acompanhar? Neste momento nós já temos milhares de visualizações. E sabemos ver de onde é que são as proveniências. Portanto, também há muita internacionalidade. E é uma maneira de divulgarmos pessoas, projetos, trabalho português, viagens, etc.,
é uma plataforma comunicacional global. Porque temos aqui uma jornalista, logicamente. não tem carteira de jornalista. Não longe tem. Longe Mas disso, longe a disso. sua inspiração vem de um grande jornalista, o Pedro. Ai, o Pedro Quero Rol falar Duarte. do Pedro Rol Duarte. O Pedro Rol Duarte, meu querido amigo, a quem eu devo a incursão na escrita, porque o Pedro desafiou-me. Um dia telefonou-me e disse: vamos tomar café. E eu: tá bem, vamos tomar um café. E fomos os dois tomar um café ao CCB. E ele disse: sabes, eu acho que tu devias pôr a história da tua família num romance que fosse paralelamente uma transversalidade da história portuguesa. Porque eu tinha-lhe falado da história da minha família materna, porque o Miguel Esteves Cardoso tinha escrito nos anos 90 um artigo sobre toponímias improváveis que existem em Portugal. E escreveu sobre uma das toponímias improváveis, que é este nada, e eu disse ao Pedro Rol Duarte: olha, mas aquilo não é nada assim. E ele disse-lhe a história da minha família, e depois, uns anos mais tarde, ele ficou com aquilo a moer e disse: olha, porquê que tu não escreves mesmo um romance da tua família e explicas a circunstância de se chamar nada? E eu fui para casa e pensei: tá bem. E em 15 dias o nada estava escrito. Que história tão célebre é essa da sua família? Depois, para Sim, haver, rapidamente, para haver um lugar que se chama nada, que é coisa nenhuma, alguma coisa se passa, não é? Porque aliás é o único lugar do mundo que tem a existência de nada, sendo um local, e isso despertou curiosidade de jornalistas, de académicos e por aí fora. E é nada porque um dos meus antepassados, na transição do século XVIII para o século XIX, era feitor numa quinta, e a quinta teve um problema financeiro, estava empenhada, e quando foram os credores para a quinta, o dono da quinta disse: olha, leva-os e faz o que tiveres de fazer. E ele chegou ao pé de um rio e disse: olha, para lá do rio, nada, já não há nada, já não há terreno, não há nada. E depois foi e registou aquela quinta, aquele sítio, com o nome de nada, e assim ficou. Estes dois livros, o primeiro, neste caso, Eu do Nada, como é que foi a receptividade por parte da opinião pública? Daquilo que eu tenho em termos percebido. de vendas, logicamente. Em termos de vendas, isto é muito relativo. Eu relativo. sei que não escreve por vender. É muito relativo, até porque o mercado Ou escreve português por vender. Não. Mas gosta de saber que saem os seus livros. Gosto de saber. Esgotou logo o primeiro livro? Eu não tenho exata noção de se esgotou ou não. Porque eles estão em constante edição e a editora não deixa que as edições esgotem. A receptividade, aquilo que os leitores me têm dito, é sempre muito positiva. Ainda não tive uma única incidência de não gostei nada daquele livro. Portanto, nenhum dos seus livros ainda esgotou, ou seja, várias edições, não sabe quantas? Não sabe quantas. Não, porque está tudo dentro da mesma edição. Mas apercebe-se. Pois, exatamente. Mas apercebe-se, porque já esteve na Feira do Livro. Na Feira do Livro sei que esgotámos este ano. Bem, esgotámos, sim. Qualquer um dos livros? O Homem Manso, este mais recente. Exatamente. Sim. Deixámos de ter stock. O perfil destes dois livros, Eu do Nada e o da Gaveta, é praticamente idêntico? Não, são. O Eu do Nada é mais parecido com o Homem Manso, em termos, são os dois romances históricos, fazem um historial da história portuguesa, têm personagens muito fortes. Da Gaveta é um livro mais diferente, no sentido que nenhuma personagem tem nome. Os locais de cenário não têm nome, é tudo deixado ao critério do leitor, e é um estilo muito mais confessional. Eu há pouco estava a dizer que era mais autobiográfico porque me baseei em muitas circunstâncias da minha própria vida. Ele é dedicado à minha mãe, a minha mãe morreu há várias décadas, e começa com a frase: a mãe vivia numa gaveta, e a partir daí tudo o que é essa circunstância de alguém cuja mãe vive numa gaveta e que vai desenrolar a sua vida em busca de identidade, de confronto com a alteridade, com o seu próprio eu, e que faz uma grande viagem para se encontrar. Portanto, é muito diferente do Eu do Nada e do Homem Manso. Isabel, explique-me como é que uma senhora que tem família, tem a sua casa, tem a sua profissão, é vice-presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa,
escreve, grava. Como é que consegue arranjar esse tempo? Disciplina. Boa. É disciplina e organização. Tentar não ter tempos mortos durante o dia e é uma vida planeada, é uma vida muito... Quando a minha mãe adoeceu, a minha mãe morreu de cancro, como eu disse há umas décadas, eu fui à Alemanha ter com as minhas tias, que entretanto faleceram, que são alemãs, e uma das minhas tias, a minha tia Ruth, escreveu um papelinho que dizia algo como, em tempos difíceis, pensar por novamente o nome que fez referência. Tanta Ruth, tia Ruth. Tanta Ruth. E escreveu-me um papelinho... Vou aprendendo para ler, já vejo. Que diz já agora, auf Zeitdichten, a Schotten denken. Muito obrigado. Que é, em tempos difíceis, pensar por compartimentos e compartimentalizar a vida. E, portanto, a minha vida é compartimentalizada e disciplinada ao ponto de o dia tem 24 horas, como para toda a gente, mas eu tenho que ter tempo para fazer todas estas coisas. Só uma curiosidade, tem filhotes? Não. Tem mais tempo. Também pois, eu sei que é verdade. Sim, também é outra circunstância. Mas se tivesse, teriam cabimento e caberiam nesta vida essa organizada. Essa disciplina que está a dizer é uma regra que deve seguir? É obrigatório? Não, às tantas horas vamos almoçar? Não. Lanchamos às tantas horas? Jantamos às tantas horas? Não. Isso aí seria uma vida muito mais espartilhada e eu acho que a minha vida, apesar de tudo, tem a sua liberdade. Eu gosto as coisas são para ser feitas no momento. Como nós nos planeámos nestes últimos 2 dias, e foi tudo muito rápido. É verdade. O que está em cima da mesa não pode ficar a amadurecer. É para ser tratado. E por isso não há muito em mim uma posição ou uma cultura de adiamento. Porque o adiamento eu acho que cria um obstáculo ao aproveitamento melhor do tempo. Vamos voltar aos livros. Escreve todos os dias? Eu escrevo todos os dias da minha vida. Aliás, escrevi um artigo para a Cool Books sobre isso. Escrevo todos os dias da minha vida. Não quer dizer que esteja sempre a escrever nos romances ou em ficção. Mas eu escrevo todos os dias, ou academicamente, cientificamente, ou administrativamente, ou por gostar de escrever em blogs, porque eu sempre mantive diários e depois passei de diários para a escrita de blogs, ou ficção. Mas eu escrevo todos os dias. Não quer dizer que escreva todos os dias na mesma coisa. E às vezes tem dias em que escrevo em diversas coisas ao mesmo tempo. É bom termos a possibilidade de conhecer pessoas com este espírito, com este dinamismo, e é uma aprendizagem para todos nós. Quanto a nós, não vamos perder mais tempo, ainda temos muito para conhecer sobre a nossa convidada desta tarde, aqui nos estúdios da RDS e da KPFM. Eu sei que você está desse lado. Eu sei que está muito atento. A senhora que está à nossa frente chama-se Isabel Talixa Soares. E tenho vindo a aprender aqui várias situações para que possa ultrapassar uma barreira difícil que vou ter hoje. Barreira muito difícil, mas estou a aprender. Isabel, eu sei que este seu livro, salvo erro, que este seu mais recente livro vai ser traduzido, certo? A intenção é traduzi-lo também, mas o que já está traduzido e que vai sair proximamente é o Eu do Nada, que foi traduzido para inglês. Okay. E já está in the works, como diziam os ingleses, já está quase pronto para sair. Esse objetivo é também do seu nome já ser conhecido internacionalmente? É esse o objetivo? O objetivo também do canal. Exatamente. É também chegar a um público que não fala português. E, portanto, porque o público que fala inglês é maioritário face ao público que fala português. Isso quer dizer que promove também os seus livros, logicamente, no canal, claro, certo? Exato, claro. E as pessoas pedem-lhe que... Sim, o canal tem tido
excelente receptividade, nós nem estávamos à espera que fosse tão rápido. Tem havido bastante adesão e sobretudo porque este canal no YouTube, o House of Talisha, depois está interligado com a minha conta do Instagram, que é uma conta, que é um bookstagram, é uma conta dedicada a livros, autores, literatura e por aí fora. E por isso é uma maneira promocional de se divulgar uma Isabel Talisha Soares, que também é autora. Claro. E que também escreve uns livros e que vai ter agora um dos livros a ultrapassar uma barreira linguística, que é ou dar o salto para uma outra língua. Não diria se calhar ultrapassar uma barreira linguística, mas é dar o salto para uma outra língua. Inicialmente teve dificuldade de abrir a porta de uma editora com o seu primeiro livro? Eu acho que tenho uma história um bocadinho sui generis, porque quando eu escrevi o Eu do Nada, o Pedro Roldarte lá me fez esse desafio e eu escrevi, e depois fiquei com um livro escrito e sem saber o que lhe havia de fazer. E mandei, a primeira editora ao qual mandei foi a Porto Editora, que me manda um e-mail de volta, muito agradável para qualquer pessoa que escreveu um livro, queriam publicar o livro. Portanto, a primeira porta a que eu bati, eu tive receptividade. E agora com este Eu do Nada traduzido para inglês, que se chama I From Nothing, eu sei que o mercado de língua inglesa é muito diferente do mercado em língua portuguesa, porque as pessoas, para publicarem em língua inglesa, seja nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou na Inglaterra, por aí fora, têm que ser agenciadas, têm agentes literários, que é uma coisa que não existe em Portugal. E eu não tinha um agente literário, e bati à porta de uma editora, chamada Wrecking Ball, e disse, olha, eu não tenho agente literário, mas tenho um livro que gostava de submeter a editoras. E o editor mandou-me um e-mail e disse, então, olha, porque é que não me mandas o livro e eu depois dou uma opinião? 15 dias depois a opinião era, eu gostaria muito de ter este livro na nossa editora e no catálogo da nossa editora. Portanto, também à primeira porta que bati tive sorte. Eu pergunto-lhe isto porque hoje em dia há muita gente, felizmente, e a escrever muito bem, mas tem sérias dificuldades em que as portas se abram para editar os livros. E teve essa facilidade, logicamente, inicialmente, que é muito bom. Eu fico surpreendida. Isso motiva para escrever mais? Claro. Já vem mais um livro? Eu espero que sim. Mas já está a escrever mais um livro? Já tenho vários escritos, então eu vou como é que é? Paulatinamente, em pequenas parcelas. A sua personalidade na resposta fez-me lembrar agora uma querida amiga que deve estar a ouvir, é a minha querida amiga Margarida Rebelo Pinto, que também as palavras que ela deixou foi isso mesmo. Estás a escrever mais algum livro? Vários. Quem gosta de escrever normalmente tem muitas coisas. O que é que vai acontecer com a docente universitária, com tanto volume de trabalho na escrita dos livros? A docente está a preparar um futuro? A docente universitária continua, isso é inamovível na minha vida. A parte da escrita é um hobby. E, portanto, nós todos temos os nossos hobbies. Eu gostava de ser assim. Há quem tenha o hobby de bordar, há quem tenha o hobby de fazer outras coisas. Eu gosto muito de escrever e gosto de estar ali a escrever. Acho que escrevo... Nunca tive uma coisa que se chama o bloqueio do escritor, o writer's block. É uma coisa que não me tem sucedido. E por isso eu vou escrevendo, porque sempre gostei de escrever. Lá está, eu sempre tive blog, sempre me lembro de ter diários. Eu comecei a escrever aos 9 anos e nunca mais parei. Quando coloquei isto, do espaço de 24 horas, coloquei a fotografia da capa do livro O Homem Manso, recebi comentários interessantíssimos. Ai, não me diga, partilhe. O Homem Manso. Partilhe. Traduza. O Homem Manso é um paradoxo, porque este livro é baseado numa pessoa real que viveu, Dom Rui de Siqueira de São Martinho, que era amigo da minha família paterna e do meu pai em particular. Eu não o conheci. De que zona? De Alenquer. Que és onde reside também, não é? É perto. Eu moro em Arruda dos Vinhos, é muito perto de Alenquer. E então ele sempre teve umas aventuras fantásticas e eu cresci a ouvir das aventuras dele. E depois pensei, este homem dava um livro interessantíssimo. Logo o Homem Manso. Logo o Homem Manso. Porque... Mas desperta a curiosidade. A mansidão de caráter é o fulcro da heroicidade de caráter. E eu acho este paradoxo muito interessante. Este homem de manso não tem nada,
mas é manso de caráter no sentido de é um homem bom, é um homem maiúsculo, é um homem que vive para o outro, tal como a personalidade real sobre a qual ele está escrito. São homens muito dedicados ao próximo, muito benfeitores, e nesta mansidão de caráter são heróis, porque depois são homens muito corajosos, muito destemidos, muito lançados para a frente. Este Dom Rodrigo é manso, claro, é boa pessoa nesse sentido, mas depois vai para tudo o que é conflito bélico, desde a Guerra do Rif em Marrocos, depois na Segunda Guerra Mundial, e vai salvando pessoas e vai influenciando o decurso da vida de pessoas. Nós estamos a falar de ficção. Estamos a falar de pseudoficção. Pseudoficção. Essa base onde vai buscar são recordações, são da família, são relatos da própria família? Recordações. A minha família, nós sempre gostámos muito de falar das gerações anteriores. Uma boa conversa com alguém tira apontamentos? Sim, se for preciso tiro. Se eu estiver em modo de pesquisa, sou capaz de tirar. Tem muitos livros a seguir para sair? Tenho uma gaveta muito cheia. É sinal que fala com muita gente todos os dias, logicamente. Felizmente falo com muita gente. Para este homem manso tive, felizmente, muito apoio do meu pai, com quem fiz, a quem fiz várias entrevistas para fundamentar melhor cenas que eu tinha na cabeça e queria melhor falar com ele. Ele também foi o meu consultor na linguagem que aqui é usada, que é uma linguagem muito campestre de um Portugal do século XX que já não existe, e fiz também entrevistas a quem conheceu o verdadeiro Dom Rui. Claro. Para também alavancar muitos dos episódios, sobretudo os episódios caricatos que aqui estão no livro, os episódios mais cómicos são todos reais. E aí não tive que tecer invenção, não foi preciso ficcionalizar, porque a vida dele foi tão intensa e tão dada a estas excrescências de comicidade que deram um livro. Depois eu fui acrescentando outras coisas que me foram aparecendo na cabeça ao correr da pena. Os seus livros estão disponíveis aí. Sim, claro. Escaparados. O que é que pensa quando passa pelo seu livro, olha e vê a capa do seu livro? Qual é a sensação que tem? E quando vê alguém que efetivamente até pega no próprio livro? Isso, o eu ver o livro, eu sou um bocadinho distanciada das coisas, mas eu ver alguém... Não me parece. Aí nesse aspecto está ali o livro, Pronto, é um objeto, exatamente. mas ver alguém com o livro aí faz-me sentir de uma humildade que eu não sei explicar, porque sinto-me honrada, sinto-me privilegiada e fico com a curiosidade de feedback. O que é que aquele livro, em particular, terá espoletado naquela pessoa? E nunca aconteceu alguém estar com o livro na mão, olhar para o lado e encarar consigo? E perguntar, desculpe, não é... Não, ainda não estou nesse patamar. Aconteceu-me agora uma muito interessante. Que patamar se os livros são bons? Não. Isto vem no seguimento de uma outra questão. Isabel, tem tido a oportunidade dos órgãos de comunicação social fazerem a divulgação do seu trabalho? Não, literário? Acho que a coisa passa muito debaixo do radar. Acho que não há... Na sua opinião, porquê? Porque eu não sou lá está, não sou talvez... O que é preciso para ser um grande nome na escrita? Eu acho que é preciso haver muita divulgação, é preciso haver crítica literária que se interesse pelo que as pessoas estão a escrever, e eu não me sinto, lá está, eu não posso dizer que sou escritora, eu não sou escritora, coisa nenhuma. Eu posso autorar e dar nome a alguns livros, mas não sou escritora. Um escritor tem que ter uma alavanca de crítica literária, de conhecimento, de disseminação do seu património literário, que é isso que constitui a obra, é um património literário. O que diz a um órgão de comunicação social simples, como este, muito concretamente, que todos os sábados abre as portas aos escritores? Eu acho isto divino, quase. Acho isto um oásis no meio da comunicação social e da envolvente, porque a literatura
apesar de ser um dos gigantes das artes criativas, é um parente pobre na recepção que tem. O público consome muito mais música, que é um outro gigante das indústrias criativas, face à literatura, porque a literatura precisa de um engagement muito mais profundo do que a música. A música é muito mais facilmente consumível, deglutida, do que a leitura, e nesse caso a literatura. E por isso haver aqui um oásis lá está, deixa-me humilde no sentido de eu estou aqui neste momento, neste oásis, e deixa-me profundamente orgulhosa de saber que aqui há disseminação de escritores, há disseminação literária, e são assim estes oásis no meio do deserto que nos vão permitindo viver, é tal e qual como no ecossistema desértico, esta analogia que eu estou a falar, não é? Assim, rapidamente, eu sei que ultimamente alguns escritores são solicitados para apresentar os seus livros também nas escolas, aos alunos. Concorda? Já foi solicitado alguma vez para falar sobre os seus livros? Não, numa sala de aulas? Não, numa escola não, mas acho isso fantástico, porque quanto mais cedo nós pudermos expor as crianças à leitura e ao contacto com os escritores, melhor, porque a leitura faz-se quando nós começamos a alfabetização. O gosto pela leitura tem que ser incutido de criança, porque a criança não vai instintivamente procurar a leitura. Nós temos que ajudar a canalizar os gostos que a criança vai desenvolver. Por isso acho isso meritório também. Isabel Talixa Soares quer lhe dizer que não tem qualquer dúvida que os seus alunos gostam das suas aulas. Eu isso também acho. Bem, isto realmente não cai da cabeça de ninguém. Está bem. Também acha? Eu acho que sim, não tenho tido feedback mau dos meus alunos e normalmente as nossas aulas, são... Tem o grau de seriedade entremeado com momentos de humor. Eu acho Mas é muito bom também para o ego, ótimo. Não é verdade? As pessoas levantam-se, sabem que vão fazer algo que à sua frente está quem gosta de ouvir e é bom também, alimenta o espírito das pessoas. A docência, o ensino-aprendizagem, lá está, isto é tudo recíproco. São canais comunicacionais que se estabelecem entre um receptor e um emissor e às vezes o receptor, que é o aluno, também é emissor para o docente. Escusam de existir aquelas ideias por parte de alguns alunos, agora vou para aquela seca daquela professora. Não acredito que seja assim, Isabel, é um privilégio para nós também quando recebemos pessoas com as suas características, com a sua personalidade, a sua maneira de ser, a sua simpatia acima de tudo e o fácil que tem de dialogar, que hoje em dia as pessoas a facilidade com que tem. Muito obrigada, é recíproco. Essa facilidade que transmite através da força da nossa antena e que tenho a certeza absoluta que chegou aos ouvidos de muita gente e que foi bem percebido esta conversa. Inicialmente fizemos um pequeno cartão, onde fizemos referência aos primeiros anos da nossa convidada, Isabel Talixa Soares. São 3 livros, Eu do Nada, o outro livro Da Gaveta e este mais recente, O Homem Manso. 3 livros que à partida ainda poderá encontrar aí nos escaparates, mas prepare-se porque por esta conversa que nós tivemos, vêm mais 4 ou 5 livros, de certeza absoluta, e a Isabel será sempre nossa convidada aqui nos estúdios da RDS e da Capa. Foi um prazer imenso conversar consigo. O prazer foi meu e acredito que é recíproco, Carlos. Muito, muito obrigada e obrigada a todos na RDS. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigada. E KFM. Líderes de audiências. E assim foi uma entrevista, conversa com o Carlos Pinto Costa na RDS e KFM, onde falámos de O Homem Manso. Espero que tenham gostado. Se gostam destes conteúdos, bom, é subscrever o canal House of Talixa, deixar comentários para outros conteúdos que gostassem de ver aqui no canal. Quanto a mim, eu sou a Isabel Talixa Soares. Vemo-nos brevemente aqui no House of Talixa. I will be waiting for you.